Olá, começando mais um programa Rastros e Memória de Santa Maria. Hoje um programa especial sobre a Revolução de 1893, a Revolução Federalista, uma das mais sanguinárias peleias aqui do Rio Grande do Sul, mas antes, a nossa tradicional indicação de literatura. E como não poderia deixar de ser, num programa especial sobre história do Rio Grande do Sul e história revolucionária aqui da região central, 2 livros sobre a história. O primeiro, com a organização do Luciano Arrone de Abreu e da Amanda Bott, né? Uma história regional do Brasil, o caso do Rio Grande do Sul, que, por sinal, tem textos aqui de um dos nossos convidados, que logo vocês vão saber quem é. E o outro livro que nós indicamos aqui, organizado pelo Gustavo Figueira Andrade, Carlos Eduardo Piacini e a Maria Medianeira Paduim, História de Santa Maria, Novos Olhares. Começando, então, o nosso programa especial sobre a Revolução de 1893, que hoje vai terminar com a apresentação de um curta-metragem, Gumercindo Saraiva, A Última Batalha, falando exatamente sobre esse tema tão instigante da história gaúcha. Os nossos convidados especiais de hoje é o professor, doutor em História da UFSM, George Conrad, e o pesquisador, escritor e historiador também, com vários livros aqui da região central, Moisés Menezes. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui da TV Santa Maria. E abrindo o nosso programa hoje, eu já vou instigando, faço uma pergunta já instigando. Professor Jorge, professor Conrad, a Revolução de 1893, nos livros da história que a gente teve lá no primeiro e segundo grau, dizem que a Revolução foi uma tentativa de restabelecer a monarquia. Isso é verdade, professor? Muito bem. Primeiro, um grande prazer estar aqui com você, Ricardo, né? Também conhecendo aqui o Moisés. Aqui tem mitos e poucas verdades, né? O maior mito é de que ela procurava restaurar a monarquia. Isso não tem fundamento histórico. Acontece que alguns dos envolvidos, né, na Federalista vêm da tradição do Partido Liberal, que haviam sido historicamente monarquistas, né, e não concordaram com os rumos que a República vinha tomando desde o seu início, porque efetivamente ela inicia com um golpe republicano, né, e ela traz uma concepção, principalmente a positivista, para o nosso país, que política e ideologicamente não eram aceitos, tá? Por isso que a concepção de república federativa, né, que não se aplica na prática, né, é mais um conceito tão discutido ao longo do Brasil republicano em relação a esse aspecto, ela é um dos movimentos ou das justificativas para iniciar a federalista. Mas aqui nós já temos um contexto onde muitos ex-monarquistas haviam se transfigurado como republicanos. Vamos pegar o caso de Rui Barbosa, né, que ao longo das décadas anteriores era monarquista. O próprio Deodoro da Fonseca, né, foi um comandante monarquista até as últimas horas. Tanto que o Dom Pedro perguntou ali no golpe da proclamação da República se o Deodoro estava envolvido naquilo e confirmado, ele disse, então estamos perdidos, né? Então veja que há uma mudança, como em outros momentos históricos, do que eu gosto de chamar de continuidade e ruptura. Então tem esses aspectos. É claro que tem um livro muito importante da historiografia brasileira chamado Subversivos da República, aonde a tendência de apoio à monarquia, o querer da volta do exílio de Dom Pedro II ou a princesa Isabel, né, para assumir o trono, movimentou esses monarquistas, mas eles rapidamente se tornaram minoria, né? E aí é dentro do contexto entre centralização e federalismo que nós vamos encontrar certamente as razões mais históricas do que esses mitos
né, que generalizam a federalista, ou os federalistas, né, porque não é a revolução, mas os federalistas defendendo a volta ao império. A hora que a gente estuda a Revolução de 1893, a maioria diz que estavam acostumados com uma monarquia parlamentarista com muito mais liberdades que a República tinha uma mão de ferro muito mais pesada do que o próprio Dom Pedro II, que não empastelava jornais, deixava os jornais de oposição a funcionar, né, trabalharem, noticiarem a seu ponto de vista político, e na República, tão logo o Deodoro assumiu, e logo depois o Floriano, famoso mão de ferro, né, não proibiu esse tipo de atividade. Houve uma perseguição política muito grande nisso ali, né? Na verdade, no Império, entre os liberais, né, e os conservadores, até tem uma famosa frase que também é bem citada até nos livros didáticos, né? Nada mais conservador do que um liberal no poder. E quando um ia para a oposição nos gabinetes, pegava o programa de governo, né, antes criticado enquanto estava nessa situação. Mas aqui sim, eu acho que tem uma coisa importante para definir, sobretudo o Partido Republicano Federal, que passa a defender o parlamentarismo, né, contra a ideia de um presidencialismo republicano. E isso vai ter uma marca histórica, né, tanto nos Maragatos, em 1923, no próprio PL criado lá em 1926. No caso, Partido Libertador, não, né? Aí já como Partido Libertador em 1926, correto. Então, a tradição da defesa do parlamentarismo vai calar fundo no Raul Pila, por exemplo, né, que passa os anos 30, 40 defendendo essa perspectiva. Mas, enfim, por outro lado, é claro que eu sou daqueles que ainda acho que é necessário não só explicação política, né? Então, a econômico-social está presente nesse momento. E um dos últimos gabinetes ali do Império foi sobre a liderança de Gaspar Silveira Martins, aonde os problemas econômicos do Rio Grande do Sul, apesar de apontados como possível de solução, não foram solucionados. E vem para a República, e os positivistas têm um projeto, claro, centralizador, por isso a linha positivista, para alavancar, sobretudo, questões que já eram antecipadas no Império. Vou falar o caso aqui da nossa região. Eu gosto do Tolstói, né? Cantas a tua aldeia e serás universal. Então, a ferrovia, que foi muito defendida pelo Silveira Martins, nesse livro aí que você mostrou aí, tem um artigo do Gustavo, que é um dos organizadores, junto com a Mônica Rossato, ex-aluna minha da UFSM. E eles mostram que a federalista, aqui em Santa Maria, ela tem essas implicações sob o ponto de vista econômico, porque eles não conseguem, né, durante o Império, ainda resolver os problemas do transporte, para solucionar um dos problemas, que era a crise da pecuária, que era repetida, né, já foi na Farroupilha. A propósito, os federalistas, eles reivindicavam essa herança farroupilha, né, da defesa do federalismo. Sim, como claro, bem sabemos. Sim. Então, isso tem implicações nas divisões que, inclusive, vão acontecendo nas dissidências de republicanos que vão para o lado federalista e vice-versa. Então, tem toda essa movimentação ao longo do início da República, e que me parece que também ajuda a explicar um pouco mais, né, esses conflitos entre os grandes proprietários do Rio Grande do Sul e sobretudo, entre os pecuaristas. Um dos problemas, apesar de Silveira Martins ter uma política voltada para a imigração, era de uma não integração dos imigrantes, não na nossa região central aqui, mas sobretudo na região da Serra. E o Partido Republicano rapidamente vai ter políticas, né, para esse pessoal, e vai fincar bases nas colônias, né? Além disso, em outros setores do comércio, com raras exceções, né? Vou dar o exemplo aqui, talvez, da família do Cabeda, né? Que inclusive tem um livro, claro, sobre ele é um dos comerciantes que apoia a federalista, enquanto que muitos comerciantes da fronteira, já que o governo do Júlio de Castilhos, mesmo
com aqueles interregnos ali de muitos governos, os chamados governichos, né? Os 16, né? São 16, né? Governos em 2 anos, né? 2 anos. Os 7 meses do chamado governicho, inclusive tem, né? Tem um nome que relaciona, agora me foge em relação a esses 7 meses, que também é um nome citado pelo Osório Santana, né? De chamar com outra forma pejorativa aqueles meses. Mas o que eu ia falar, e complemento aqui, essa questão da condescendência com o contrabando na fronteira, ele alimenta posições políticas pró-republicanos entre muitos comerciantes. Então, essa base de comerciantes, de pessoal de regiões importantes dos imigrantes, setores do latifúndio, poucas dissidências pecuaristas, é verdade, e um setor fundamental em transição para o capitalismo no Brasil, como no Rio Grande do Sul, que são os industriais. E aí sim, aí os republicanos têm uma política muito clara, né? A ordem e progresso é progresso industrial, né? E que cala fundo na ideologia desses industriais que veem políticas não só protecionistas, mas também de investimento dos republicanos. Então você vê um conflito assim que não dá para generalizar. Alguns já disseram assim, não, é um conflito então campo-cidade, não, é um conflito que divide as frações das classes dominantes, se vocês quiserem, das elites do Rio Grande do Sul, isso, né? Né? E que, assim como fora já a Farroupilha, assim como vai ser de 1923. Que foram, na verdade, também, eu não sei se né, te questiono agora, professor, que, na verdade, também foi um choque entre 2 mundos, né? Um tradicional de 300 anos de vivência aqui no Rio Grande do Sul, de peleia, disputando com pata de cavalo e lançaço cada centímetro da fronteira, com aquele isolamento típico do Pampa gaúcho ou gaúcho aqui, né? E por um outro lado, umas cidades que cada vez mais desenvolvidas, cada vez mais cheias de gente, com uma indústria incipiente. Que vão formando uma classe média razoável, que vão formando um operariado. Não é à toa que grandes cidades dos conflitos federalistas, como Bagé, tem essa característica, né? É uma cidade que, ao mesmo... Bagé, eu oriento hoje uma tese de doutorado, onde a tradição anarquista ela vem com força no início do século passado. Então, você vê que eu tenho concordância contigo nesses 2 mundos. Um mundo do campo, da pecuária, da criação do gado, que alimentava as charqueadas em crise como foi na Farroupilha, como vai ser nesse momento, porque os saladeiros uruguaios eles avançam na tecnologia e no trabalho assalariado, que a história já demonstrou, é mais produtivo economicamente, né? E faz com que quem quer compra mais barato, né? Então tem esse concorrente e que afeta, né, o domínio econômico, consequentemente vai ter os desdobramentos políticos, né, desses federalistas que não encontram solução e ao mesmo tempo questionam, né? Acham que a total liberdade econômica e por outro lado eles vêm de grandes fazendeiros escravistas, né, que vão se tornando republicanos. Então essas contradições são fundamentais, na minha opinião, para a gente entender o conflito político, que tem toda a característica específica de conflito político, e eu vou ao encontro dos historiadores que chamam de guerra civil mesmo. Como assim? A federalista é uma verdadeira guerra civil. Sim, eu também concordo com isso. Não, de revolução não teve nada. Não é um conflito... Né? O próprio Gumersindo, né, pelos livros que eu estudei, que eu li para produzir esse documentário sobre os últimos dias da vida dele, por exemplo, ele foi várias vezes incitado a ir a Porto Alegre, a invadir Florianópolis, e ele dizia, nós jamais vamos conseguir tomar o poder, né? A revolução dele era fazer aquela guerra de guerrilha para instigar os republicanos a aceitarem a participação política dele dentro daquilo, né? Não é antissistêmica, né? No sentido A revolução é tomar o poder. Né? Ou voltar a um poder antigo, que seria a monarquia. Mas você vê que isso não está no programa, né? Não está. Mas não tem um descompasso entre 2 chefias. Primeiro que o Gumersindo, quando começa a revolução, ele é um chefe menor, né?
Mas é o Coronel. Mas é o maior dos menores, né? Ele é o coronel. É o mais importante. Ele se torna importante. Dia 5 de fevereiro, quando ele entra, ele invade o Rio Grande do Sul, né? Vindo lá do Uruguai lá. Ele era coronel, ele só foi general depois daquela... E aí tem uma coisa que eu acho interessante ali, é que o Joca, ele é um cara ligado ao Império profundamente. Ele ostenta um título, inclusive, de barão, Claro. uma coisa assim, né? Guerra do Paraguai. E ele tem uma experiência militar também que é que fica muito ruim de entender nessas guerras da gaúcha, que é um amontoado militarmente são muito frágeis todas as tropas anti-governo, digamos assim. Desde os Farroupilhas até 93, né? O que a gente vê em 93, lendo, esmiuçando lá as leituras, ninguém comanda ninguém, né? Esse é o grande problema do Rio Grande do Sul. Isso já desde a Revolução Farroupilha. Mas e o 93, mas algumas pessoas tinham uma noção disso aí. Eu me lembro que se eu vou ler ali, eu acho o Aparício um cara diferenciado, e tem várias queixas do Aparício ao Joca. Eu estou esperando o coronel Juca Tigre aqui faz não sei quantos dias, e eu preparo um ataque ao Hipólito, e não sei mais o que. Eu digo, cara, mas não tem como ganhar guerra desse jeito, né? Se eu mando fazer uma junção em tal lugar ao comando de alguém, tá nos ABCs lá, bem simplesinho, né? Mas tinha me permite aí, tinha uma característica que é muito difícil de ser combatida pelas tropas regulares, e tanto que isso... influencia sobremaneira, né? Que a guerrilha, né? A guerrilha de movimento. Nós somos guerrilheiros. A defesa e a tradição dos exércitos, isso até a Primeira Guerra Mundial, era a guerra de posição. Então, a guerra de movimento, né, ela confunde o inimigo naquela situação. E ela é decisiva, né, para, inclusive, já que as forças são superiores, vamos pegar assim, eu acho que relacionando aqui com a história do Brasil. Isso é a história do Brasil também, né? Diga-se de passagem, mas saindo só da história local. A federalista, ela tem que ser relacionada com a revolta da Armada, né? Não é por nada que depois eles vão até Florianópolis, né? Também, né? Eles foram até Ponta Grossa, no Paraná. Depois vão a Curitiba, mas Florianópolis Eu não sei se o Comercido tinha noção, ou teve noção, que ele quase derrubou a República. Não sei se ele tinha um objetivo, essas coisas que tem que estudar com mais profundidade, porque a República andou ali, né? São incógnitas ainda, né? São lacunas. Mas para derrubar a República, você tem que... derrubar, é o que a coluna Prestes, mais tarde, tem que chegar ao Rio de Janeiro, né? Sim. Então, agora, eu citei Florianópolis, porque Florianópolis, não é à toa, né, que a Nossa Senhora do Esteio passa a virar Florianópolis nesse contexto, porque a revolta da Armada ela tem uma força extraordinária em Florianópolis. E é uma revolta da Marinha, que essa sim, enquanto força militar, tinha uma tradição muito forte monarquista. E muitos deles, condecorados e vindo dessa tradição do Império, eles não aceitam a República, né? Então, essa articulação entre a revolta da Armada e a federalista, ela tem consequências para a expansão mais do que rio-grandense, né? Ela se torna sul-brasileira, a federalista. E aí ela ganha essa importância nacional. Mas eu acho que também ameaçar pela conquista de Florianópolis momentaneamente seria um exagero. Agora, se não quis ir nem a Porto Alegre, né? Poderia ter consequências maiores se nem Rio Grande ele quis entrar. O objetivo estratégico fosse de fato. Eu acho que não funcionou, não funcionou essa articulação com a Marinha com a perfeição que algumas correspondências do Saldanha da Gama deixam transparecer, né? Porque o Saldanha tinha um movimento também, né? Tinha uma outra visão assim em termos de estratégia. Né? Nós vamos conversar sobre isso agora, que nós vamos ter agora uma mensagem do nosso patrocinador e logo voltamos com essa parte, eu acho que mais regional aqui, e ainda mais na nossa parte aqui na região central, o que é a Revolução de 1893,
como é que ela foi sentida aqui, principalmente pela voz aqui do nosso querido pesquisador Moisés Menezes. Mensagem dos nossos patrocinadores, por favor. Pampeiro. Veículos com a qualidade e a confiança de uma marca sólida. Tecnológicos, com alto desempenho e os mais seguros. SUVs campeões de vendas, sedãs exclusivos e utilitários desenvolvidos para transformar sua experiência ao dirigir. Visite-nos, faça seu test drive e descubra o Volkswagen ideal para você. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen para Santa Maria e região. Voltando então ao nosso programa, Rastros e Memórias, na segunda parte, sobre a Revolução de 1893, eu instigo agora o Moisés Menezes a nos falar um pouco sobre como foi sentida essa revolução aqui na região central do estado. Olha, teve combates aqui, teve situações. Eu sei que aqui em Santa Maria, com a troca da República da monarquia para a República, houve uma perseguição política muito grande, né? Que culminou até com o assassinato do pai do nosso poeta maior aqui, né? Aqui na esquina exatamente aqui na esquina da TV com acampamento aqui, né? Foi feita pelo Martin Oyer, né? Que era um herói da Guerra do Paraguai, que contratou um sicário, está muito na moda esse termo hoje, né? Para balear, para assassinar o juiz da cidade, por ele exatamente condenar, né, o Martin Oyer por a sua participação em milícias, né, na repreensão a opositores do governo. Sei que São Pedro também teve algumas... É interessante que esse episódio desse assassinato ali do Felipe Oliveira. Do Felipe, né? Pai. Em 23 vai acontecer um fato semelhante, né? Para ver que as coisas nunca terminam, parece. Nós estamos sempre repetindo em sobressalto com alguma coisa que vai surgir da noite para o dia, de uma meia dúzia de louco inventa alguma coisa, né? Parece que a República não está segura. Eu, às vezes, até há pouco tempo, eu digo, mas já era a hora de estarmos firmes, né? Com democracia, com tudo. E em 23 tem o empastelamento do jornal do lá em Livramento, lá do... Não, aqui na Niederauer, aqui, que o Pacheco de Rezende, como é que é o nome dele? O jornalista que era o mais maragato, mais combativo de todos. E tem um livro dele que é Dias de Paz e Amor, Luta, Paz e Amor, um livro raríssimo, que foi um dos primeiros livros que eu encontrei lá no galpão do meu avô em Quevedos. Depois eu acabei reencontrando as páginas que faltavam naquele início. E ele foi combatente do Honório, mas esse é 23, né? Mas é muito semelhante o tipo de ação de Santa Maria, aqui desse grupo bolgista. Só que era ninho de pica-pau, né? Sim, era um... Ele disse que Cruz Alta era o ninho dos pica-pau, mas Santa Maria não ficava longe. Olha, né? Que o ninho era bem maior, porque né? Esse ninho começa lá em 93, antes de 93, né? Com o Coronel Roer. E ele atravessa 23 e ele vai começar... Há uma tentativa quer dizer, o Borges estava meio com vergonha. O Bozano aqui também, né? O Bozano, me parece que é a pessoa que o Borges disse, vou botar um cara que estudou, né, um doutor, para ver se eu resolvo aquilo lá. Né? Teve o Coronel Claudino por aqui, que é de 93, né, também sendo intendente por algum tempo. O meu colega, o assim, Severo, daquele livro Senhores da Guerra, isso. O Tabajara Ruas colocou no cinema, né? Ele defende a ideia que o Maneco Vargas mandou matar o Bozano, né? Fez um concurso, um pacto com o Luiz Carlos Prestes e ofereceu para o Luiz Carlos Prestes uma saída do Rio Grande do Sul, que ele estava cercado pelo Claudiomiro, né? E em troca ele teria que porque o herdeiro tiro de pontaria. Porque o herdeiro do Borges, o herdeiro do Borges, segundo o Severo, seria o Dr. Bozano, e não o Getúlio. Olhando bem o Bozano, boa pinta, bom orador, de repente batizado em combate, né? Batizado em combate. Não, naquela época tinha um nome para isso, manso pras balas. Né? E aí, justamente, o Dr. Bozano, ele comandou uma tropa ali num combate no Passo das Carretas, que o Honório e o Zeca
num linguajar bem gaúcho, refugaram e deixaram o major, o Ramão lá, segurando. Mas, claro, é normal da estratégia, né? Não vão se meter dois dos maiores comandantes deles ali para enfrentar uma tropa menor ali. Com jogar todas as fichas que saiu da faculdade de Direito ontem está querendo fazer nome, né? Não, jogar mas todas as fichas estava ali. A guerra de guerrilha não permite exato, isso, né? E isso é a questão, né? Mas o 93, daí tu sai desse assassinato aí, um pouquinho antes de 93, né? E aí nós vamos ter outras coisas aqui na região violentíssimas, né? Tem um episódio ali em São Pedro, que uma tropa entra lá em São Pedro, uma tropa federalista, eu não uso esse termo Maragato para 93, porque Maragato era um percentual da... Eram os homens da Magarateria na coluna Saraiva ali, né? Ele só foi usado o Maragato em 23 para designar os revolucionários. Eles veio para confundir a maioria das pessoas, por quê? Porque como os Saraivas eram brancos, a exceção de um deles que não estava ali, e aí vinha aqueles caras com lenço e fita vermelha, mas o Maragato ele não era só o lenço vermelho. Era algum pano vermelho e fita, e no chapéu, essa fita do chapéu que tu encontra por aí com dizeres e coisa, isso é deles, eles que introduziram. Quando eu coloquei no meu livro As 5 Tumbas de Gumercindo Saraiva e outras histórias de guerras gaúchas, eu coloquei a foto do Gumercindo com o lenço branco. Eu recebi várias críticas, não, mas como é que o Maragato de lenço branco? Mas aí tu tinha que explicar, né? Que ele era branco, que não ia usar, que isso aí foi uma ordem do general Salgado para usarem o lenço vermelho, e o Gumercindo mandou as favas. E o Partido Colorado no Uruguai já existia muito antes do nosso Partido Libertador, né? Eu digo nosso porque a minha família, boa parte dela e a outra metade é do outro lado, claro. Uruguaja. Né? E aí, então 93, eu acho que tem um grande momento em 93, assim, que é o aparelhamento da Brigada Militar, que não existia com esse nome. Aí, de repente, vem um coronel do Exército chamado Joaquim Pantaleão Teles de Queiroz, que o santamarense está fazendo uma biografia dele, eu tenho observado a uma pequena distância, está muito, muito específica, muito robusta essa biografia do Pantaleão. Boa, o Pantaleão é de uma família, né, que vão ser depois os grandes defensores do cerco de Bagé, né? Os caras que vão comandar o cerco, os Teles de Queiroz, são 2 ou 3. 3 eu conheço na história, assim, o Joaquim e o Carlos Teles, que vai ficar bem... Todos eles chegam ao generalato no Exército e tem essa passagem aqui por 93, né, culminando com eu acho um grande feito o cerco de Bagé, né, tanto de um lado como de outro. É um grande momento de tropas numerosas para a época envolvidas, né, e um combate sangrento. Acho que nós vamos ter assim, muito sangue em Bagé e muito sangue em Passo Fundo, no famoso combate do Pulador, lá na Batalha do Pulador, né. E no centro aqui nós vamos ter algumas coisas pontuais, assim, pequenas, algum chefete menor aqui por... Acho que São Martinho da Serra vai ter umas coisas... Tem ali aquela cruz dos degolados ali, né? E vai ter uma história que depois vai desaguar na transformação na desclassificação de São Martinho da Serra de município para distrito, né? Vai nascer lá em 93, um dos líderes deles ali. E tem um momento assim que a brigada se organiza, esse Joaquim Pantaleão organiza a brigada e organiza o 1º regimento, que é esse nosso regimento aqui de Santa Maria. Ele organiza o 1º regimento. Fabrício Pilar. O 1º batalhão, que está lá em Porto Alegre, e o 2º batalhão, que está em Rio Pardo. Então a brigada são essas 3 unidades. Porque até então a brigada era a polícia. Corpo Policial, Guarda Cívica. Mas o Fabrício estava lá na morte do Gumercindo. Sim, mas aí já tem o nome, Brigada Militar, tem vários oficiais do Exército no comando. O Fabrício é oficial do Exército, e diga-se de passar que também era do partido. Pessoal, militar participando da política, vai ver a carteirinha do Partido Republicano de vários deles aí. Sim, ele não caiu, diga-se de passagem. Não vai botar a tropa na mão de alguém que não está favorável ao governo. O Gumercindo chegou, quando ele chegou no Carovi lá e acampou, ali entre Bossoroca e o Itacurubi, ele preparou uma armadilha para o Fabrício Pilar, né? E quase deu certo.
ele colocou toda a cavalaria atrás do famosa coxilha da batalha lá e deixou uns caras chamando. E os caras, quando chegou o Fabrício Pilar, eles saíram, bateram em recuada. E o Fabrício não caiu na armadilha mas aquele combate ali, os federalistas não liquidaram com o regimento, porque chegou o segundo, o da reserva, do Bento Porto, que pouca gente fala, que eu até não sei se não é daqui da nossa região aqui. Esse coronel Bento Porto, que foi homens do Bento Porto que deram aquele tiro de pontaria que matou e aí, o Gumersindo. Então, na realidade, a situação lá foi bem complexa. Se não há a chegada do Bento Porto com a reserva, com o provisório, né, com os provisórios. A divisão do Norte estava preso no Rio Piratini, não podia passar pela cheia. Né? Então, o que nós temos que ver é que em 93 nós vamos ter uma revolução em que gaúchos um pouco indisciplinados, para não falar, né, bem indisciplinados, por sinal, mas que tinham esse movimento, essa qualidade que é muito boa nossa, que é quase que única, uma das melhores, que nessa coisa de guerrilha, de movimento, nós, os uruguaios aqui, os argentinos. Ela é guerrilha charrua, né? Inspirada nos charruas. O que vai se enfrentar com esse movimento são tropas organizadas, né? Então, tu tem um general comandando a divisão do Norte, né? E aí tu tem um esquema rígido, e por isso, e como é que tu vai enfrentar uma divisão do Norte que em algum momento chegou com 7 mil homens? Como é que tu vai enfrentar uma tropa de 7 mil homens num combate frontal? Aí tu vai ter uma divisão do Sul, que pouco você fala, do Arthur Oscar, que é outro general experimentado, que vai aparecer muito o Norte aqui, porque parece que movimentou-se mais aqui as refregas, né? A grande, eu acho que a grande qualidade do Gumersindo era se escapar desses caras aí, né? Sim, era aquela coisa, ataca e foge, a coisa que depois os caras disseram que o Mao Tse-tung, não sei mais o que, criou lá, daí diziam, tinha um velho professor lá, meu lá na brigada, lá em 1970, dizia, isso aí tudo que o Mao fazia, o Honório Lemos fazia, a nossa rapaziada aqui fazia, os uruguaios faziam. Os uruguaios faziam, a gente, porque é a nossa, é a especialidade daquele. É que nem tu vai para a história universal, tu vai ver falado em Júlio César. Tipo, vocês já viram falar num tal de Viriato, num pastor português que deteve os romanos por 20 anos, né? O que é aquilo? É guerrilha. Como é que ela se criou? Se criou com a necessidade. Como é que eu vou enfrentar 5 se eu sou só um? Eu vou ter que esperar um deles numa volta, numa quebrada, né? Então essa coisa interessante. E depois a gente se movimenta. E vejam bem assim de como a organização, a disciplina, essas coisas que o governo tinha, que os chimangos tinham, os pica-paus. Essa brigada recém-criada, comandada pelo Pantaleão, ela acampa em Tupanciretã. Ali que a coisa começa. Acampou em Tupanciretã, no Capão Tupanciretã, que é bem no lugar que depois o Prestes ataca em 24. E bem ali no Capão Tupanciretã, bem ali, o Prestes veio ali pela região das Missões, ali por Santa Tecla, onde ele tinha a tropa do Nestor Veríssimo, que aderiu. Ali naquele Capão Tupanciretã, a brigada acampa em 1º Regimento, os 2 batalhões, e ali a Divisão do Norte arma essa tropa da brigada, que era a principal tropa da Divisão do Norte. Ele tinha uma tropa de gaúchos muito famosa, com o senador Pinheiro Machado, mas a tropa forte eram esses batalhões organizados, devidamente comandados, bem armados. E era do Ceará, né, também. Esse da brigada era só as unidades da brigada. E veio do Exército, veio... Aí tem tropas do Exército em outros momentos. Aí. E o que acontece ali nesse Capão do Tupanciretã? A troca do armamento. Ali vem de São Paulo os famosos fuzis Mauser, que é uma tecnologia alemã. Aí que morreu o Gumersindo. Exato, é uma arma mais moderna. Eu cheguei a atirar quando era jovem com essa... Muita gente que tem idade conheceu. O Gumersindo, quando ele subiu lá, ele estava lá em cima do famoso Capão da Batalha, ali no Carovi, ele se achava protegido pela distância, né? Do capão, ali das tropas inimigas ali dele. E esse rifle era novo e atingia 300 metros. Né? Vieram que ele avisa, uma das últimas palavras, me ajuda aqui, Ricardo, se não me falha a memória, é um aviso ao seu irmão
de que cuide o flanco direito, porque é por onde... Ele já estava baleado. Já tinha sido... Ele chamou, ele fala pro Ângelo Dourado, que era o médico, ele, olha, estou morrendo. Né? Chama o Aparício aqui e deu as últimas instruções. Cuida o flanco, que eles vão vir por aqui. Tu vai por aqui, tu vai por lá, né? E o Aparício, cuidado com o flanco lá que eles vêm. Tanto que o Aparício faz aquela volta, né? E vai atacar Cruz Alta. Todo mundo estava saindo por garruchos ali, né? Ele vai lá, a tropa dele, o Firmino de Paula atrás, degolando todo mundo que encontrava lá, né? O Aparício faz a volta, ataca Cruz Alta, que faz todo o exército, as tropas legalistas, voltar para enfrentar o Aparício. E ele entra para o meio. Olha só a diferença, né? Quem sai de Cruz Alta hoje é só soja, né? Só campo. Naquele livro ali do Voluntários do Martírio, do Ângelo Dourado, ele diz que o Aparício sai de Cruz Alta e já entra numa mata fechada e que só vai sair dessa mata lá na fronteira com a Argentina, lá nas Missões Argentinas. Vê as diferenças, né? Sim, e hoje. E tem um caminho ali de Tupã-Seretã para Cruz Alta até hoje, que é a estrada do Batu, que era esse caminho utilizado ali por essa. Porque dali sai uma tropa pela Estrada das Carretas, famosa Estrada das Carretas, das Missões, que vai ali chegar ali por Jóia, São Bernardo, aquela região, que foi onde foram encontrar no Caruvi. Né? E nesse caminho que vai para Santiago, e ali eles encontraram o comercinho das tropas de cavalaria, mas as outras duas tropas, provavelmente ali eles saem pelo outro lado, pela direita, né? E justamente ali fala-se em 1000 fuzis, para aquela época, 1000 fuzis para uma tropa que era mais ou menos o efetivo da Brigada Militar, um pouco mais, e ainda ele resiste que as Malinchers foram destinadas para os corpos provisórios, que na realidade nem arma tinham. Né? Esse nosso pessoal aí, tanto de um lado como o outro, montava a cavalo, e tinha uma adaga, uma lança improvisada, às vezes, 93, e isso ainda, né? A lança ainda vai entrar em 23, e aí eles ganharam as Malinchers, né? Da tropa de linha, e a tropa de linha ganhou as Mauser, né? Que dizem que é doação, num registro que eu tenho lá, que foi doação do governo de São Paulo. E eu nunca fui procurar quem era esse governo, mas era, claro, é governo antes central. Era as Comblain, né? As Comblain também sempre tiveram presentes, né? ainda existiam ali, mas tem um registro que aparece essas Malinchers, que é uma outra arma importada que existia aqui, que não era tão efetivo. O Mauser cria um divisor, né? Porque muda completamente. Sim. É uma arma muito segura. É considerado também a causa da morte do Gumercindo, os 2 tiros que atingiram ele, né? Um no braço e outro no pulmão, ali embaixo do coração. Né? Mas, Ricardo, eu queria corroborar que a opinião do Moisés em relação à tua pergunta desse bloco fundamental, que é Santa Maria, né? No capítulo, então, desse livro que você já apresentou aqui e que eu já fiz a referência, do artigo da Mônica Rossato e do Gustavo Andrade, eles pesquisaram a correspondência de Joca Tavares e muitos outros líderes, e para esses tomar Santa Maria era fundamental, mas eles sabiam que eles iam enfrentar, como você disse, tanto a brigada como o exército articulado. Então aqui está a razão fundamental, de fato, né, de haver tentativas, pequenos combates e nunca uma ação decisiva que... O Gumercindo, isso está escrito nos livros lá, a última conversa dele com o Aparício, antes do tiro, né? O Aparício, e daí, Gumercindo, né? Como é que nós vamos fazer aqui e tal? Ele disse, não, nós vamos esperar aqui as tropas, talvez esse seja o combate decisivo da Revolução de 93, que ele sabia que estava vindo a divisão do Norte, e o Fabrício, sim, o pilar aqui por Tupã-Seretã, e a divisão do Norte lá por São Luís Gonzaga, né? Vai ser o combate decisivo. Nós temos que dividir, primeiro atacar o Fabrício e depois nós vamos pelear com o Rodrigues, a divisão do Norte. Se nós perder, fugimos para a Argentina, né? Sabe? Essa é a estratégia. Se nós ganhar essas 2 peleias aí, vamos para Santa Maria, tomamos Santa Maria,
interrompemos as comunicações com Porto Alegre, Santa Maria pelo telégrafo. Eles fizeram em vários interrompemos a ferrovia, estouramos a ferrovia e voltamos para o Uruguai tranquilamente. Que é uma ação que eles fizeram em vários momentos, né? Tanto a ferrovia como o telégrafo foi atacado. Para tomar Bagé, o Joca cercou Bagé com 3.000 homens. Sim, mas E não deu. Tu imagina para Santa Maria. É. Então era muito mais complexo, né? Mas na redondeza, na volta, eles andavam. Então e a brigada acampada em Tupã, que justamente em agosto de 90, da morte do Gumercindo, a brigada acampa ali, e quando o primeiro regimento já sai e já se topa com o Gumercindo poucos dias depois. Não foi por coincidência que eles se toparam com o Gumercindo ali. Os dois lados têm informações, porque ninguém né? São gente que são acostumada com esse entreveiro aí. E eu me recordo ali de uma coisa, um dia eu estava olhando, ali em 93 aparece o Claudino como tenente, né? E o Claudino depois ele vai ser um homem muito bom de diálogo e de combate. Em 23 vai se notabilizar muito. Vai ser intendente de Santa Maria, momentâneo para resolver umas pendengas. Depois ele era de confiança do Borges e amigo pessoal. Amigo do Borges, ao ponto de pedir demissão do comando da brigada em 32 para não ter que agir contra o Borges. Tinha tempo e tal. E ele aparece como tenente ali por 93, naquela região ali. Aí depois eu fui ver de onde é que era. Claro, o Claudino é descendente de tropeiros, daquela região de Tupã, Cruz Alta. Como o Honório também. Então era o vaquiano que sabia das coisas, né? O Honório. Gurinovo, os caras sabem. O oficial médio, né? Patente média da coluna federalistas ali. E uma outra curiosidade, né? Aquele mito da cabeça do Gumercindo, que para mim essa nunca chegou em Porto Alegre, aquilo para mim. Tá? Eu acho que até acredito que deve ter decapitado ele, aquelas vilipendiaram o cadáver lá, o Firmino de Paula não era flor de cheiro, né? Eu só acredito nisso. Ambas as partes faziam isso o tempo inteiro, né? Mas assim, tem aquele mito que o Major Ramiro levou a cabeça do Gumercindo para Porto Alegre. Vai pro filme. E o Ramiro era compadre do Pilar, hein? Compadre e gente de confiança do Júlio de Castilhos. Eu acredito, até existe várias versões para isso, está enterrado embaixo de uma pensão, ali onde eu moro, ali perto do Castelinho, ali que tirou uma foto esse fim de semana, ali no Alto da Bronze, ali que tinha uma pensão, que enterraram ali. A outra dizem que o Ramiro, né, que está aqui no cemitério municipal. O Júlio de Castilhos. Essa é uma outra. O Júlio de Castilhos não quis receber o Ramiro lá no Palácio Piratini, o Ramiro tocou a cabeça do Gumercindo no Rio Guaíba. E tem uma terceira que é defendido por várias pessoas aqui, né, que o Ramiro veio para Santa Maria, e, né, ordenado pelo Firmino de Paula, e que ele também não era trouxa, né? Ele mandou um teléfono, vem cá, Júlio, eu tô com a cabeça do cara aqui, né? E que o Júlio, pelo amor de Deus, não me vem com esse negócio aqui. E que ele enterrou no cemitério na parte dos indigentes. Eu tenho ali mas a pessoa que ficou que escrevi, que é um escritor. Eu sei, deve ter contato comigo também. Eu não vou dizer. Se está nos ouvindo aí, né? Escreva de uma vez. Tem essa. Eu não vou afirmar nada. Em termos da nossa violência, que aprendemos que o Átila era cruel, que o Átila não viu o Rio Grande do Sul. Eu acho, né? Eu não sei, assim. Para encerrar assim, o nosso programa, que está já o tempo está encerrando, eu acho que isso aí é um mito. E se a cabeça do Gumercindo saiu de lá, o mais provável é que esteja em Santa Maria, né? Sim. E a outra coisa que eu acho de uma ingenuidade tremenda, tá? Os caras enterrarem ele no cemitério de Itacurubi, um general, com a faixa de general, com uma espada e uma ata. Se eles não queriam que o corpo do Gumercindo fosse troféu de guerra... Tanto que as declarações na federação são... Que não fique nada desse criminoso, né? Essa frase famosa lá. Lá em Bossoroca, né, tem o Valeriano Cruz, é um historiador, aquele como toda cidade tem, né? Tá? Ele fez um livro e ele conta uma história da viúva, agora não me lembro o nome dela ali,
tá? Que lá de Bossoroca, que os federalistas procuraram ela naquela noite de 10 para 11 de agosto, com o corpo do Guermecindo, e ela enterrou do lado da sede da estância dele ali. E que depois, quando a esposa do Gumercindo mandou que aquele acordo do Aparício com o Júlio de Castilho para venda de armas, e o Aparício até andou aqui por Santa Maria procurando terra, né, para comprar aqui, andou por aqui, tudo, que ele andava livre em 1904 aqui, né, no 1897, 98, o Aparício andava tranquilito aqui pelo Rio Grande do Sul, aqui procurando terra para criar gado, né, e aquele acordo do Júlio, que eles levaram o corpo embora. Então tem aquela palavra, levaram o corpo sem cabeça. Né? Esse ainda é um dos mitos da Revolução que persistem até hoje. E talvez, eu acho que só abrindo o túmulo dele em Santa Vitória do Palmar para resolver essa questão aí, né? Arqueologia forense aqui para a cidade. Me permite, Ricardo, apesar do tempo... As últimas manifestações, por favor. Eu gosto até de dizer para os meus alunos que nem sempre a história pessoal, a história familiar, ela ajuda a explicar, mas ela também faz parte. Então, veja só, eu tenho um avô paterno, nascido em 1912, portanto, muito depois desses acontecimentos, e que era garoto em 1923, que eu cresci vendo ele, enquanto viveu, com o lenço maragato. Contraditoriamente, ele... sempre, nas memórias que eu tenho, apoiou Getúlio Vargas, apoiou Jango, foi contra o golpe de 64, de tal forma que eu, morando em São Borja, minha mãe faz campanha eleitoral para o João Vicente Goulart em 82, quando ele foi eleito deputado lá na cidade. E eu não entendia muito, só depois como historiador, mas como que acontece isso? E cresci também vendo o meu avô falando, né, e elogiando, porque circulou na região. Meu avô é natural do Cadeado, eu nasci em Cruz Alta, então não falem mal da minha cidade republicana lá, né? Cadeado é onde a gente vê que está chovendo lá em Cruz Alta, né? É isso. E aí ele elogiava o tempo inteiro, por essa tradição maragata, o Luiz Carlos Prestes. E ele nunca foi comunista, nada disso, né? Mas sempre com essa memória. Né? Então, certamente cada um de nós aqui tem alguma história que envolve dos antepassados e que vem para o presente. Né? E aí uma outra coisa que eu gosto de dizer, porque essa é uma curiosidade, veja só, o episódio que pautou, né, e bem pautado hoje por você, o nosso encontro aqui, ele, se for para a história urbana das cidades, Silveira Martins aqui do lado, Júlio de Castilhos, que se chamava Vila Rica, né, é nomeada para contrapor a Silveira Martins, e Florianópolis, que é a nossa do Esteu, onde muitos da região vão morar, né, é quase uma Miami para alguns santamarienses, né, tem também tem relação direta, né, com os episódios de 1893 e 1895. Então, a história do passado que se faz presente, e acho que isso também sempre é bom elencar aqui, né, nas nossas conversas. Eu agradeço muito os nossos convidados, o tema é fascinante, acho que passaríamos a noite aqui conversando, e mais o dia, né? Mas o tempo aqui na TV está se esgotando, ou melhor, se esgotou. E então nós vamos agora convidar os nossos telespectadores para assistir um curta-metragem, um documentário curta-metragem, Gumercindo Saraiva, A Última Batalha, com ficha técnica toda de santamarienses, desde a direção até o câmera, a edição, a produção, roteiro, e com figurantes de Porto Alegre, os Cavaleiros da Paz de Porto Alegre, e também os figurantes de amigos e colaboradores da família Fabrício. Então, espero que nosso encontro hoje aqui com Moisés Menezes e com o professor Conrad, professor doutor Conrad, sabe, tenha inspirado, esclarecido alguns pontos sobre essa parte tão fascinante da nossa história, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil, e por que não dizer da América Meridional. E nós, como pesquisadores, temos que também elogiar, né, o coordenador da mesa, exatamente, que contribuiu bastante para elucidar parte desses fatos com a tua obra, com também o documentário. Parabéns pelo esse trabalho. Muito obrigado. Com vocês, então, Gumercindo Saraiva, A Última Batalha. Boa sessão para vocês. Até a próxima.
Esta é a história de uma lenda. A história de um dos últimos generais da lendária cavalaria rio-grandense na mais sangrenta revolução dos gaúchos, na mais cruel, a Revolução de 1893. Ela começa quando dois mundos completamente distintos se encontram na grande planície da América Meridional e não conseguem viver juntos. O primeiro era fruto direto da solidão da Pampa. Um mundo telúrico, pastoril, com uma história militar de 300 anos e ainda muito ligado às suas tradições e costumes. O outro, moderno, com cidades cada vez maiores, com muita ciência, educação, indústria e um próspero comércio. Um mundo de inovações, com telégrafo e transportes rápidos. E sim, com muita gente junta. Foi logo depois da queda da monarquia no Brasil, foi quando a República se transforma em uma ditadura. O Congresso foi fechado, os direitos extintos e muita perseguição política. E, sobretudo, uma crise econômica sem precedentes assolava o Brasil. Rapidamente, uma grande insatisfação política se espalha por todo o país e se potencializa no Sul. Por 16 vezes, o governo do Rio Grande do Sul troca de mãos e partidos. Até que, em 1891, o pequeno, mas muito bem organizado Partido Republicano Rio-Grandense chega ao poder em uma eleição suspeitíssima e, em seguida, promulga uma Constituição Estadual totalmente autoritária, inspirada em Augusto Comte. Em pouco tempo, mais de 10 mil gaúchos se exilam no Uruguai, Paraguai e Argentina, fugindo da repreensão do novo regime. Outros tantos são presos e muitos sumariamente executados. A maioria por degola. É aí que começa a peleia de verdade. De um lado, republicanos positivistas, apoiadores do então presidente Júlio de Castilhos. Do outro, federalistas, homens de campo liderado pelo senador Gaspar Martins, que buscavam um parlamentarismo. Estava montado o teatro de guerra no Rio Grande do Sul. Explode a Revolução. A Revolução do general Maragato Gumercindo Saraiva. Alma, hombre, continente, viejo caudillo paisano, mezcla de pampa em minuano, brasões de raça imponente, tal qual crioula vertente de alçadas concepções, donde vieram os borbotões, velhos tigres das fronteiras, ajoelhando a alma inteira no altar das tradições. Don Saraiva, el gaucho errante, del pañuelo colorado, que tranqueando en su costado llevaste patria adelante. Eles começaram a entrar pela fronteira no início de fevereiro de 1893. A coluna de Leonel Rocha pelas Missões
a do General Salgado pela Barra do Quaraí e General Joca Tavares por Candiota. A montoneira do Coronel Gumercindo Saraiva saiu do departamento de Cerro Largo, no Uruguai, e veio costeando as arborizadas margens do Rio Negro até entrar no Brasil por Aceguá. Eram cerca de 400 homens armados, com alguns poucos mosquetões da Guerra do Paraguai e muitas lanças feitas de tesoura de esquia, todos com facas, adagas e espadas. Começava aí uma das mais longas e surpreendentes marchas militares do mundo que, nessa primeira fase da Revolução, tinha como palco de batalhas toda a campanha e fronteira oeste gaúcha. Foi também nesse ponto do conflito que o senador Pinheiro Machado, aliado de Castilhos, percebeu que estava lutando com homens que tinham nas agruras de uma campanha militar na Pampa o seu habitat natural, a sua zona de conforto. O resultado foi a criação da Divisão do Norte, uma força de combate que reunia homens que nasciam e viviam no lombo de um cavalo e tinham a mesma maestria com lâminas aprendidas no dia a dia da lida campeira. E eles perseguiram tenazmente a coluna de Gumercindo por 3 estados e quase 3.000 quilômetros. O que eu sei sobre o general Gumercindo Saraiva e a Revolução de 1893 é, naquela época, a coragem valia muito mais do que a vida de um homem. É a história de uma lenda de um general invencível. Se passou aqui, ó, no quintal da minha casa. O Gumercindo era carismático. Então, especialmente os homens do campo, desde os patrões e a peonada, os seus agregados, eles tinham uma admiração enorme por ele. Eu acredito que os Maragatos eram um partido que contavam com o apoio popular. O Júlio Castilhos tinha, que era elite, era um grupo positivista, mandavam um Estado com o apoio da igreja. É que ele era um gaúcho destemido. Não sei de crimes cometidos por ele. O Gumercindo eu nunca vi ser acusado de ser degolador. O grande chefe das degolas era o Joca Tavares. O general gaúcho peleava junto com o soldado, ombro a ombro, participava de batalhas. Sim, aí ele assumiu o comando moral e o comando bélico da Revolução. Então ele viu que não dava mais para largar cavalaria contra soldado entrincheirado. Então dispersou os cerca de 400 homens que ele tinha, em piquetes de 20 ou 30, e desparramou pelo Estado, estabelecendo, criando a guerra de guerrilhas. Como diziam na Revolução, Gumercindo estava em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo. A metade do Rio Grande o idolatrava por isso. Os legalistas menos esperavam. Lá uma cidade era atacada por 20 ou 30 homens que levavam de arrasto, roubavam material, roubavam munição e etc. e tal. Aí corriam as tropas para lá noutra cidade, a 200 quilômetros de distância, outro grupo também do Gumercindo atacava. Ele era um condutor de homens e enfrentou todas as asperezas da guerra, todas as misérias e mais ainda, pelo auxílio guerreiro que tinha do seu irmão, do Aparício. Porque Aparício peleava porque gostava. Porque a ideia do Gumercindo era subir até o Rio de Janeiro, se aliar à revolta da Armada, liderada pelo Custódio de Melo, para tentar tirar o governo autoritário do Floriano Peixoto. Imaginava-se
que no Caruvi, o encontro das duas tropas calculava-se, uns autores diziam que seriam 20.000 pessoas, 10.000 de cada lado, por aí, que ali se definisse a Revolução. Era exatamente 4 da tarde quando chega a vanguarda de Pilar em Caruvi. Encontra com a retaguarda de Gumersindo, já comandada por Dinarte Dornelles. E aí começa a peleia. No Caruvi, o que aconteceu é que as tropas postas a pequena distância, imaginando-se um combate para o dia 11 de agosto de 1894, à tardinha, Aparício, que era o chefe do Estado-Maior do irmão Gumersindo, pediu licença para fazer uma espécie de aperitivo da batalha que ocorreria no outro dia, defrontando-se com um grupo de lanceiros, de combatentes da área legal. E foi nessa oportunidade que Gumersindo não lhe negou licença, montou a cavalo e foi olhar o que seria essa pequena luta, esse pequeno enfrentamento. Ocasião em que recebeu um tiro. Meu general, socorro! Fogo no Letordilho! Fogo no Letordilho! Fogo no Letordilho! Nesse momento, o Estado-Maior do general se separa do grosso da tropa e, por entre fazendas e estâncias missioneiras, levam Gumersindo ferido. O objetivo não era deixar que os pica-paus transformassem seu corpo em um troféu de guerra. Pouco depois, exatamente entre os chapadões da Fazenda Santiago, o médico Ângelo Dourado anuncia a morte do comandante. Certo e a morte no sangue que se levanta, onde havia um lenço branco, brota o rubro de sol pôr. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Quem mata chama um bandido, quem morre chama um herói. O fio que dói em quem morre, na mão que abate não dói, na mão que abate não dói. O general ferido, né? Nessa retirada, eles fizeram uma retirada sempre que margeando o Camaquã. Ele ferido, um tiro sem gravidade, no braço, outro fatal. As tropas foram pela estrada e essa carreta conduzia o cadáver, né, sempre por dentro dos campos para evitar
E ele acabou sendo depois sepultado no cemitério de Santo Antônio dos Capuchinhos, do hoje município de Itacurubi. Lá, como todo mundo sabe, foi desenterrado, cortaram, levaram a sua cabeça, enfim, o seu corpo foi vilipendiado, né? Foi mutilado. Essa lambança de gola, tiraram a cabeça, as tropas desfilaram, fazendo tudo que era maldade, né? Então, Apolinária foi uma guerreira no sentido de ter essa coragem para fazer isso aí, né? E Dona Apolinária, dona da fazenda próxima a esse local, a Dona Apolinária enterrou seu corpo. Enterrou seu corpo, saiu perguntando se ninguém sabia disso, daquilo, para que não fosse identificada. Foi novamente retirado da sepultura. As tropas adversárias passaram várias vezes por cima do corpo e ali ficou. Depois ela sepultou esse cadáver novamente no outro, escondendo no meio de uns espinhos e tal. E a Dona Apolinária acabou depois recolhendo os seus despojos ao oco de uma árvore no mato próximo e continuando a perguntar para alguém que passava se não sabia onde estava o corpo de Gumercindo, outras coisas. Até que, passados alguns anos, ela pudesse avisar a sua família que tinha na sua propriedade os despojos do grande guerreiro e a família pudesse resgatar esses despojos como acabou resgatando. Foi uma heroína rio-grandense. Só entregou para os uruguaios quando vieram buscar. O próprio Ramiro de Oliveira foi quem levou a cabeça do Gumercindo Saraiva, depois de degolar, depois de morto, e teria levado o Júlio Castilhos. Júlio Castilhos não teria recebido, não teria deixado o Ramiro sequer chegar no palácio quando soube. Isso é uma indignidade. E a resposta mandou que o Ramiro voltasse. E o Ramiro disse: bom, no primeiro rio que eu encontrar, eu vou jogar a cabeça. Meu nome é Apolinária Cardoso de Souza. Sou missioneira e federalista. Tenho 2 sobrinhos alistados nas fileiras maragatas. Enfrentei sozinha toda a divisão do norte. Ninguém me manda. Ninguém me dá ordem. Ninguém me bota buçal. Muito menos um milico pica-pau. Preces nativas dispomos na Catedral do Galpão, no clarim de um redomão, por outros rincões nos transpomos. Essa legenda guerreira, baguala e continental saiu da banda oriental sem convenções de fronteira e foi cruzando a altaneira com pátria dentro de si, por Bagé e Itaqui, arrematando na Lapa, para luzir essa luz guapa no capão do Caruvi.